Afinal de contas, se as águias do Senhor dos Anéis eram tão poderosas, por que elas simplesmente não pegaram um anel e levaram voando para a Montanha da Perdição? Acabaria com o filme em 15 minutos, certo? Pois é, meu querido. Se você pensa assim, então se prepara, porque no vídeo de hoje eu vou te provar que as águias não são esse Uber da Terra-média e que a sua verdadeira missão é muito mais épica do que você imagina. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui em mais um vídeo do Mansão Nerd. Então se prepara que hoje a gente vai falar de tudo sobre as águias da Terra-média. E assim, essa ideia de usar as águias como um atalho é sem dúvidas uma das maiores dúvidas e até o maior meme de toda a obra do Tolkien. Ao menos é o que eu mais vejo nos grupos do Facebook e debates no Reddit, é o pessoal falando, por que as águias simplesmente não levaram? Mas assim, essa pergunta nasce na verdade da gente não entender de verdade algo fundamental sobre as criaturas que o Tolkien criou e sobre o que elas realmente são. Afinal de contas, elas não são só aves gigantes, elas são mensageiras divinas e guardiãs do equilíbrio e a manifestação da esperança quando tudo parece perdido. Então hoje a gente vai mergulhar fundo no livro Silmarillion e nas cartas do próprio Tolkien, para desventar a origem misteriosa e a verdadeira função e o simbolismo por trás das águias. Inclusive eu vou estar deixando os livros que eu vou citar aqui nesse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar as águias do Senhor dos Anéis do mesmo jeito. Bom, para começar a gente precisa entender de onde elas surgiram, né? E como em quase tudo do Tolkien, a resposta não é tão simples e é cheia de mistério. Porque tem duas grandes teorias e as duas têm fortes evidências nos textos do Tolkien. E assim, a primeira e a mais conhecida vem direto do livro do Silmarillion. E ela diz que as águias foram criadas ou enviadas por Manwë, o rei dos Valar, e o senhor dos céus e do vento. Manwë era o Valar que mais compreendia a mente de Eru Ilúvatar, o deus criador de tudo. Então, do alto do seu trono, na montanha mais alta do mundo, ele observava Arda. E para vigiar as ações de Morgoth, o primeiro Senhor das Trevas, ele enviou as grandes águias. E aqui tem um detalhe que é muito importante a gente prestar atenção. Em Arda, que é o lugar criado por Eru Ilúvatar, somente ele, Ilúvatar, tem o poder de dar vida conscientemente verdadeira a um ser. Assim, só ele consegue criar criaturas com livre-arbítrio. Então, mesmo que o Manwë tenha, entre aspas, feito as águias, foi só com a permissão e a bênção de Eru que elas criaram essa consciência. Foi mais ou menos como a Valar Yavanna pediu para Eru Ilúvatar a criação dos Ents, que são as árvores lá que protegem a floresta. As águias são nesse sentido como se fosse uma criação delegada. É como se elas fossem agentes da vontade divina. E essa é a primeira teoria. Agora, a segunda teoria é uma que muitos estudiosos do Tolkien consideram super válida e ainda mais impressionante. E ela é encontrada nos textos de A História da Terra-média, que sugerem que as grandes águias poderiam ser, na verdade, Maiars em formas de ave. Tipo o que acontece com os Balrogs, sabe? Agora sim, para pensar nisso. Os Maiars são espíritos primordiais, da mesma ordem assim que o Gandalf, o Saruman e o Sauron. E isso explicaria muita coisa sobre as águias. A inteligência superior delas, a capacidade de falar e tomar decisões complexas e de compreender os grandes eventos do mundo. Explicaria também o seu poder absurdo e capaz de enfrentar até os dragões e resgatar os heróis das situações mais impossíveis. Elas não seriam só animais mega inteligentes. Elas seriam quase como anjos alados a serviço do Manwë. Só que assim, isso é algo que o Tolkien nunca confirmou em vida. Porém, ainda assim é uma possibilidade que sobe muito o status das águias. Querendo ou não, o nível de poder delas ia para outro patamar se elas fossem Maias. E agora só um parênteses rápido aqui. Na minha opinião, elas não são Maiar. Eu acho que seria incrível, mas para mim eu acho que não são. Mas ok, elas são seres divinos, talvez até Maia. Isso já muda tudo. Elas não são só um exército ou um meio de transporte. Elas têm uma missão sagrada na Terra-média e um propósito muito específico. A função principal delas é servir como olhos e ouvidos de Manwë no mundo. Das alturas, elas vigiam os movimentos de Morgoth e mais tarde o do Sauron. Porém, a missão delas ia muito além de só espionar. Elas eram, acima de tudo, protetoras dos povos livres. Porém, elas não interferiam em qualquer briga. Afinal de contas, a regra era bem clara.
elas só agiam em momentos de extrema necessidade, quando o equilíbrio do mundo estava prestes a ruir. Por exemplo, na Primeira Era, o Senhor das Águias, o lendário Torontor, resgatou o príncipe élfico das garras de Morgoth. Elas também protegeram o reino escondido de Gondolin e resgataram Beren e Lúthien de Angband. E claro, na Terceira Era a gente tem Gwaihir, que salvou Gandalf da Torre de Orcfing e mais tarde buscou o Frodo e o Sam na Montanha da Perdição. As águias também agiam como um mensageiro entre os mundos, levando recados entre os Valar e os povos da Terra-média, ou entre os seus aliados. Quando Gandalf ficou preso no topo de Orthanc, ele envia uma mensagem através de uma mariposa, e então a Gwaihir aparece. Isso não é só uma coincidência, é a providência divina agindo. Então assim, só pra gente resumir a missão delas, é viajar, proteger em momentos críticos e entregar mensagens divinas. Nada sobre levar anéis aos vulcões. Mas calma que a gente ainda vai aprofundar mais nisso. Agora, como em toda grande história, existem os personagens que são os principais e que se destacam. E entre as águias tem duas que são as mais lendárias. A primeira, como eu já falei, é o Torontor, o Senhor das Águias da Primeira Era. E assim, ele não era brincadeira não, cara. No livro Silmarillion, diz que ele, com as asas abertas, media algo... Aproximadamente, o nosso mundo seria 54 metros. E assim... Pra você ter ideia, isso é tipo umas 25 vezes maior que uma águia de verdade. Imagina o tamanho desse bicho. O Torontor foi responsável pelos feitos mais absurdos, como, por exemplo, resgatar o Maedhros de uma prisão impossível e recuperar o corpo do grande rei élfico Filgonfin, depois do seu duelo contra o próprio Morgoth. E Torontor também foi responsável por liderar um exército de águias contra os dragões na Guerra da Ira. E assim, imagina só essa batalha nos céus. Bando de águia gigante contra os dragões. Eu queria muito ver um filme disso. Agora, avançando para a Terceira Era, o que vemos em O Senhor dos Anéis, o chefão é o Gwaihir, o Senhor do Vento. E assim, provavelmente ele deve ser algum descendente do Torontor. Que eu me lembre, não tem nada escrito sobre isso, mas na minha cabeça é o que faz sentido. E ele é o grande protagonista dos resgates que a gente tanto ama nos filmes. Foi ele quem resgatou o Gandalf de Orcfing, foi ele quem de novo resgatou o Gandalf depois da luta contra o Balrog, e claro, foi ele, junto com seu irmão chamado Landroval, que voou até o coração de Mordor para salvar o Frodo e o Sam das chamas da Montanha da Perdição, que foi aquele momento final da Guerra do Anel. Um detalhe muito importante aqui é que o Gwaihir é como se fosse a personificação do Eu Catástrofe, que é quando a esperança chega quando tudo parece perdido. Eu falei disso de forma mais profunda nesse último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu falei sobre os Valars, eu vou estar deixando aqui pra você assistir depois que esse vídeo acabar. Clica aqui no izinho que tá aparecendo aí em cima que você vai direto pra ele, assim que acabar esse vídeo. Mas tá bom, agora a gente já sabe quem são elas, qual a missão delas e conheceram as principais lendas. Então vamos voltar à pergunta principal do vídeo. Com todo esse poder, por que elas não resolveram a parada do anel de uma vez por todas? E assim, eu vou apresentar agora para você uma lista de motivos do porquê elas não fizeram isso, e faz todo sentido. O primeiro e o mais importante é o livre-arbítrio e a aprovação moral. Como eu também falei nesse último vídeo que eu postei aqui no canal sobre os Valar, a filosofia do Tolkien é baseada na ideia de que as grandes provações devem ser enfrentadas pelos próprios personagens. A jornada para destruir o Anel era um teste para a coragem, a resistência e a humildade dos povos livres, especialmente para os pequenos hobbits. Afinal, se as águias fizessem todo o trabalho, seria uma vitória vazia, sem sacrifício e sem o crescimento espiritual. O segundo ponto seria o risco de corrupção. Afinal de contas, como a gente sabe, o anel corrompe absolutamente. Ele seduz os mais poderosos. O Gandalf nem ousou tocar nele. A Galadriel, uma das elfas mais poderosas, foi tentada e recusou com muito esforço. Agora imagine, uma águia, um ser de imenso poder, talvez até um Maia, como a gente viu aqui no vídeo, carregando o anel. Seria o alvo perfeito para a sedução do Sauron. Imagina como seria uma águia corrompida pelo poder do anel. Pode não parecer grande coisa à primeira vista, mas pensa que elas lutavam com dragões. Agora imagina ela corrompida. O terceiro ponto seria o sigilo. O plano de Gandalf e de Elrond dependia 100% do segredo. A ideia era que o portador passasse despercebido enquanto o resto do mundo distraía o Sauron. Agora imagina, uma ou mais águias gigantes e impossíveis de não ver indo voando em linha reta para Mordor. O Sauron detectaria elas em segundos e enviaria todo o seu poder contra elas, incluindo os Nazgûl,
que estariam em suas montarias aladas. A missão estaria, assim, com total certeza de fracassar antes mesmo de começar. E agora, por último, mas não menos importante, a intervenção limitada dos Valar. Como eu falei no vídeo anterior aqui do canal, depois da queda de Númenor, os Valar decidiram não interferir de forma muito mais direta nos assuntos da Terra-média. Eles enviaram os magos como os guias, e enviaram as águias como os mensageiras de socorro em último caso, mas não como um exército divino. O destino do mundo estava na mão de seus filhos. As águias não são um atalho para eles, são um sinal da graça divina. Porém, elas não podem substituir o esforço e o sacrifício. Então, quando você vê uma águia nos filmes ou lê sobre elas nos livros, não pense nela como uma ferramenta. Pensa, na verdade, o que elas simbolizam no universo do Tolkien. Elas são um símbolo máximo da providência divina. E quando elas aparecem, é a prova de que mesmo no silêncio, os Valar e Eru Ilúvatar ainda observam e se importam com a Terra-média. E além disso, elas representam toda a liberdade e majestade, voam acima da corrupção do mundo. E não obedecem aos reis mortais, e simbolizam uma elevação espiritual que poucos conseguem alcançar. Eu, na minha opinião, como um católico, assim como Tolkien, eu penso que o Tolkien escreveu as águias como um equilíbrio ali entre a intervenção divina e o livre-arbítrio. Elas não vão vencer a guerra por ninguém. Elas aparecem só para salvar os heróis depois que eles já fizeram um sacrifício. Mas me fala aí, ficou mais claro agora para você que as águias não são esse Uber da Terra-média? Eu quero saber a sua opinião. Deu para entender ou você acha que faltou alguma coisa aqui no vídeo? E outra, comenta aqui embaixo qual o seu resgate favorito feito pelas águias. Seria o do Gandalf, o do Frodo e o do Sam, ou algum outro do livro? E assim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz com o rumo que o canal tá tomando. Eu tô, além do universo do Tolkien, eu tô lendo bastante sobre Nárnia também. Eu sei que falei que ia trazer vídeos aqui pra vocês no canal, mas eu tô ainda lendo bastante pra poder trazer um conteúdo de qualidade. Então, se você quer mais vídeos como esse, explicando tudo sobre a Terra-média, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quem sabe no próximo vídeo a gente fala sobre o Tom Bombadil ou os mistérios das duas árvores de Valinor. Então é isso, muito obrigado por ficar até aqui, valeu e...